Alô, pessoal do Santa Receita, eu sou Sabrina, do Sabor de Fazenda, e estou muito feliz com a visita de vocês aqui. Hoje eu vou mostrar um pouquinho desse oásis no meio de São Paulo. A gente está na Zona Norte, bem pertinho da Marginal Tietê, e conseguimos aqui construir um paraíso das ervas, dos temperos. E o que é uma Santa Receita se não tiver alimentos frescos, alimentos perfumados e plantados por nós mesmos? A gente vai entrar agora no viveiro de mudas para mostrar algumas plantinhas especiais que vocês podem ter em casa para trazer mais sabor e saúde para o dia a dia de vocês. Vamos lá? Aqui é o nosso viveiro. É onde a gente tem mais ou menos 155 espécies diferentes de mudas, de ervas, temperos, flores comestíveis e punk, plantas alimentícias não convencionais. A gente trabalha com muitas plantas gostosas, cheirosas, saborosas. Eu quero mostrar para vocês os tipos diferentes de manjericão. Olha só, é uma bancada inteira de tipos diferentes de manjericão. Já fui aí no programa falar sobre eles e aqui vou mostrar como eles são pequenininhos, mas muito cheirosos. Começar por esse lindo aqui, manjericão italiano roxo. Tem essa folha larga, ele é mais suave que aquele manjericão comum que muita gente tem em casa, mas numa salada, as folhas desse manjericão, além de deixar a salada muito bonita, deixa muito saborosa. E dá para fazer chá também com ele. Um chá de manjericão é um chá que ajuda na digestão, ele é levemente calmante. E se você usar essa espécie aqui, o roxo, você vai ter um chá colorido. Ele deixa o chá mais ou menos azulado, arroxeado e é muito interessante. Tem outro lindinho, esse não cresce tanto quanto aquele manjericão comum, é um manjericão limão. Tem um aroma de limão, então pensa uma salada de fruta com folhinhas de manjericão limão, diferente, saboroso e muito saudável. Vamos ver se a gente tem outros tipos diferentes de manjericão. Tem um outro aqui que muita gente conhece, mas não sabe que é um tipo de manjericão, que é a alfavaca ou manjericão cravo. Isso aqui plantado no chão vira um arbusto mais ou menos desse tamanho e ele é muito legal para a gente fazer doce. Fica uma calda com a alfavaca que ele tem cheiro de cravo. Enfim, é uma imensidão de manjericões. A gente vai conhecer agora outros tipos de tempero. Você já ouviu falar de punk? Não, não é aquele punk da periferia, não é esse não. Punk são as iniciais de plantas alimentícias não convencionais. Quem são elas? Então, flores comestíveis, elas são punk porque a gente não está acostumado a comer flor, né? A não ser brócolis, couve-flor. A gente também não está acostumado a comer aqueles matinhos espontâneos que nascem. Então, vou mostrar algumas plantas que vocês de repente têm em casa e não sabem que podem comer. Começando por essa lindinha, a cravina. É uma flor muito comum, né, nos jardins das vovós, aquele jardinzinho caipira lindo. E além de ser linda, de enfeitar o jardim, ela é muito saborosa. A gente simplesmente puxa ela assim, tira essa estrutura e come as pétalas. Que gostoso! Pensa uma salada enfeitada com flor. É muito lindo, né? Muito especial mesmo. Vou deixar aqui a nossa cravina. Um cuidado que a gente deve ter é sempre só colher as plantas do nosso jardim, do jardim da amiga. Nunca comprar numa floricultura e comer, porque pode ter muito agrotóxico, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem uma outra lindíssima chamada capuchinha. Olha só a cor dessa flor, um laranja lindíssimo. Esse laranja é uma substância chamada carotenoide, que ela é muito boa para a pele, é um antioxidante. E o que é legal dessa capuchinha, ela é uma planta inteirinha comestível. A gente come tanto as flores
quanto as folhas, quanto o botão floral e até a semente dela. Então uma planta que quando a gente tem em casa, ela é muito benéfica porque a gente pode comer inteira ela e ela é boa para as vias urinárias. Quem tem infecção urinária recorrente e tal, pode comer a capuchinha com frequência para fortalecer as vias urinárias. Falando então agora das flores comestíveis, agora eu vou falar de algumas hortaliças que nascem espontaneamente. Olha esta hortaliça não convencional, lindíssima, almeirão roxo. Tem gente que tem em casa e nem sabe que é comestível. Ele é lindinho, além de enfeitar a horta, o jardim, é muito saudável, porque ele é um pouco amargo, como todo almeirão, mas as plantas amargas, elas fazem muito bem para o fígado. Fígado, gente, é aquele órgão que livra o nosso corpo das toxinas. Então a gente vem vindo aí de uma semana de estresse ou de uma semana que comeu muita gordura, feijoada, pode sim comer o almeirão. Ele é muito gostoso, tanto refogado, então faz uma torta e o recheio pode pôr o almeirão, quanto também na salada. Olha, muito interessante essa planta. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Vou terminar essa parte das punk com o dente de leão. Por que tem esse nome, né, o dente de leão? Olha a folha. É uma prima da serralha, também, serralha vocês devem conhecer, também é punk, também é comestível. O dente de leão, ele é amargo também, né? Principalmente as folhas mais velhas. A gente deve sempre comer as folhas mais tenras, as mais novinhas que elas são um pouco menos amargas. O dente de leão é uma planta medicinal maravilhosa, a gente come na salada, come no feijão, come refogada. É uma planta também para estômago, fígado e ela trabalha toda essa nossa parte digestiva. Ela dá, aquela planta, vocês vão saber agora, ela dá um pendão, uma flor amarela e depois dá aquele pompom que a gente assopra. E cada um daquela estrutura que voa é uma semente. Por isso que muitas vezes a gente vê o dente de leão, tem um plantado aqui, mas ao redor a gente encontra um monte de dente de leão, porque quando a gente assopra aquele pompom, a gente está semeando saúde na nossa casa. Mas nem tudo são flores comestíveis. Aqui a gente tem o cuidado de mostrar algumas flores e plantas que podem ser tóxicas, aliás, que são tóxicas, tanto para os animais, para crianças ou para adultos também, né? Então entra nessa moda de flores comestíveis e tal, e a turma sai por aí comendo flor. Precisa tomar muito cuidado para identificar certinho a planta que você está comendo. Essa lindíssima aqui é a espirradeira. Olha essa flor, ela é muito comum no paisagismo de algumas cidades e mesmo nos jardins. Ela é uma planta tóxica, tanto as flores, né, quanto as folhas. Ela pode acelerar o coração, então a gente deve evitar, tomar cuidado, não colocar na boca, né? Tem a outra lindinha aqui, que é o chapéu de Napoleão. Olha só, ele é lindo também, é uma árvore pequena, de pequeno porte, dá um fruto que parece um chapéu de Napoleão, mas também é tóxica. Uma outra que é muito comum é o bico de papagaio, principalmente na época do Natal, é comum a gente fazer os enfeites tal, com o bico de papagaio. Ela tem um leitinho que é extremamente tóxico, olha só. Ele é cáustico, ele pode queimar, pode até causar cegueira, então a gente deve tomar cuidado com ela. Tem uma outra super comum, que é a Comigo Ninguém Pode, ela é linda, né? Ela é comum tanto para dentro quanto para fora de casa e os animais costumam se intoxicar com ela. Ela é linda, não parece perigosa, mas pode ser muito perigosa. Então, tomem sempre cuidado, se vocês não conhecem uma planta, não comam. Tenham sempre certeza da espécie que vocês vão ingerir. Essa aqui é muito comum nos muros, nas cercas, né? A coroa de espinhos. Ela é uma planta cheia de espinho, que também tem aquele leitinho
super cáustico, queima, e ela dá muito problema com os jardineiros, porque o jardineiro vai sem o equipamento de proteção individual podar ela, e aí às vezes espirra o leite nos olhos e deixa a pessoa com graves ferimentos nos olhos. Então é uma planta também que a gente deve tomar cuidado. Claro, pode mexer e tal, mas tomar sempre cuidado quando for podar. Essa é muito difícil os animais comerem ou as crianças brincarem por conta dos espinhos, né? Ela mesmo já avisa, não me toque. Mas quem trabalha com planta acaba se prejudicando porque não toma os cuidados para mexer com ela. Então, coroa de espinho ali e você aqui. A Sabor de Fazenda também é um viveiro escola. Aqui a gente recebe crianças e adultos também, né? A gente tem um projeto de educação ambiental chamado Projeto Dedinho Verde, que a gente mostra algumas coisas importantes que acontecem no jardim e algumas estruturas que a gente pode fazer para melhorar a vida no planeta. Uma delas é o telhado verde. Olha que legal! Esse é um telhado verde, a gente tem plantas que aguentam bem chuva, sol, condições extremas, né? São suculentas. Para que tem esse telhado verde? Além de segurar um pouco a água da chuva, né? Se todas as casas tivessem, a gente não teria essas enchentes horríveis que acontecem. Mas o que acontece quando a gente põe um telhado verde? A gente consegue trabalhar a temperatura da casa. Essa aqui não é uma casa normal, isso aqui é um minhocário, é uma casa de minhocas, aqui que a gente cria as nossas minhocas. As minhocas são responsáveis pelo humus de minhoca, que traz adubação. Olha só quantas minhocas que a gente tem aqui. E aqui embaixo está muito mais fresco do que fora. As minhocas, elas precisam de um clima mais ameno. Então, o telhado verde é responsável por esse clima mais ameno. E as minhocas são responsáveis pelo humus de minhoca, por essa adubação tão legal na agricultura orgânica. Chegou a hora mais gostosa, a hora da gente plantar, colocar a mão na terra, se reconectar com a natureza. Muita gente nos procura e fala, eu quero ter um jardim de ervas, uma horta, mas fala, eu não tenho espaço, eu não sei como fazer. Por isso aqui a gente dá cursos sobre isso. A gente tem curso de ervas aromáticas do cultivo ao uso, de horta caseira orgânica, de plantas alimentícias não convencionais, um leque de cursos para as pessoas que querem realmente colocar a mão na massa e começar a plantar. O que a gente precisa para começar a plantar? Primeira coisa, um recipiente adequado, não necessariamente um vaso. Claro, se você tiver vaso, muito que bem, se você preferir vaso também. Mas olha só, a gente pode plantar em panela, liquidificador velho, galão de água, garrafa PET, onde a sua imaginação pensar, você pode plantar. Só que algumas coisas são importantes. Se você quiser ter ervas aromáticas, hortaliças, plantas alimentícias não convencionais, você precisa ter sol. O sol é o grande limitador. Se você não tem sol, aí fica realmente complicado, mas tendo sol, qualquer cantinho já vale para plantar. O que a gente escolheu aqui? A gente escolheu fazer uma horta vertical, fazendo cano de PVC. Esse é um cano que precisa ter um diâmetro um pouco maior, aqui tem 12 centímetros. Usamos uma serrinha para fazer o buraco, olha só, o espaço para plantio. O que é muito importante, gente, toda vez que a gente for usar um recipiente alternativo para plantar, a gente precisa fazer furo. Todo vaso precisa ter furo no fundo para sair o excesso de água. Não adianta plantar numa panela sem furar, não adianta plantar numa garrafa sem furar. Sempre tem que furar. Então aqui a gente usou uma
furadeira. A gente também precisa fazer a drenagem. Normalmente num vaso se faz com pedrinhas, areia ou a manta. Então você põe uma camada de pedra, aqui é a argila expandida, que é o material leve, especial para plantio. Em cima da pedra, a areia, coloca uma camada de terra e planta. Como o nosso cano ele é raso, não vai caber as pedras e a areia. Então a gente vai ser mais simples. A gente vai colocar essa manta de drenagem que vocês encontram em qualquer loja de jardinagem. Vocês pedem uma manta de drenagem. Então a gente vai colocar aqui cobrindo os nossos furos para que a terra não saia pelo furo e para que a terra saia com mais tranquilidade, mais devagar, para que a água saia mais devagar. Então, ó, forramos os furos com a manta, vamos tampar com um vasinho mesmo, tampar o buraco aqui do PVC com o vasinho, colocar uma pequena camada de terra. Essa é uma terra especial, é um substrato orgânico, já adubado com algum tipo de adubo orgânico, pode ser humus de minhoca, pode ser composto orgânico, bocache, o adubo orgânico que vocês tiverem. O que eu escolhi para plantar? Morango silvestre. É uma espécie muito bonitinha, muito saborosa. Aqui a gente tem um vasinho, uma panela, né? Maiorzinho, olha que lindo. É um morango bem resistente e ele dá praticamente o ano todo. O nosso vaso não é muito grande, então eu não posso encher ou colocar mudas muito grandes, olha, nem ia caber, né? Então optei por uma mudinha menor. Vou colocar apenas duas, porque o morango é uma espécie que se alastra. Se eu enchesse aqui de morango, eu não ia conseguir ter uma produção muito boa. Optei por duas mudinhas. Com cuidado, tiro minha mudinha do vaso. Olha só, já está toda enraizada, está pedindo para ir para a terra. Acondiciono aqui no meio, meço. Se tivesse muito alta, eu teria que tirar a minha caminha ou cortar aqui o excesso de raiz. Ficou perfeita. Faço a mesma coisa com a outra muda. Com cuidado, eu tirei um pouquinho o excesso de raiz. Acondiciono também, avalio se eles estão bem posicionados. Vou tirar aqui na frente. E aí eu completo com o meu substrato orgânico. Tentando não fazer muita sujeira, mas é a hora, né, de eu fazer um pensamento bom para o planeta. Pensar também em melhorar a alimentação na minha casa, com alimentos mais frescos, moranguinhos colhidos. Uma dica muito boa, olha que gracinha, tá lindo, tá pronto, só que a gente tem uma dica muito boa, que é nunca deixar o solo exposto. Porque quando a gente deixa o solo exposto, a água da rega, ela evapora com muita rapidez. E também as bactérias boas, que são importantes para a saúde da planta, elas morrem em contato direto com o sol. Então o que a gente faz? A gente costuma cobrir a terra com alguma cobertura morta. Pode ser folha seca. Aqui eu tenho casca de arroz. Olha que lindo. Fica bonito. Essa casca de arroz, ela também evita a presença de pragas e doenças, lesma. As lesmas não conseguem andar em cima da casca de arroz, elas evitam. Mesmo folha seca, a nossa horta, aí é só escolher um lugar para pendurar e a nossa horta vertical está plantada. Bonito, né? Nosso moranguinho agora, por bastante tempo, a gente vai ter ele fresquinho.